Nosso boa noite a todos, e todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Nosso boa noite também aos seguidores do Pátria do Evangelho no Facebook e também àqueles que nos acompanham pela Rádio Comunitária Vida Nova. Antes que nós possamos dar início à nossa exposição, vamos fazer uma prece. Então, eu convido a todos que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que, mais uma vez, nos acompanham nessa atividade, os mentores dessa casa, todos eles contribuindo para que a nossa mensagem possa ser compreendida, e nós possamos ter a felicidade dessa transmissão e que nós possamos, acima de tudo, aprender o que será dito aqui, que nós possamos conscientizar-nos dessas lições para que a nossa reforma interior possa realmente acontecer, esteja acontecendo, para que nós possamos prosseguir nessa jornada rumo a essa perfeição que nos parece tão distante, mas que nós temos que perseverar, porque já acreditamos ser o caminho correto, nos indicado por Deus, para que nós possamos atingir esses objetivos. Que assim seja. Bom, a lição da noite que eu escolhi foi a qualidade da paz. Essa é uma lição que está lá no livro Segue-me, de Emmanuel, no capítulo 67, né? É um exemplo de outros livros que ele também escreve esse mesmo modelo de lição, como no Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida e outros livros. Ele começa sempre o capítulo com um versículo, né? E aqui não foi diferente. Então lá ele colocou uma bem-aventurança, ele falou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso foi registrado por Mateus, né? Capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. Bom, quem são esses pacificadores, né? Que ele ali fala naquela bem-aventurança. Então, são aqueles que promovem a harmonia não apenas externamente, mas, sobretudo, através do equilíbrio interior. Então, antes que a gente possa propagar, antes que a gente possa levar adiante essa harmonia, essa paz, nós precisamos construir ela dentro da gente, né? Ela precisa estar consolidada em nós, porque senão não terá muito valor, né? A gente tem que pregar o que a gente faz, né? Logicamente, falar aqui é muito fácil, né? Não é uma coisa muito tranquila, mas nós temos que perseguir isso, esse princípio, né? Construir primeiro em paz, em nós, essa paz, essa harmonia, para que nós possamos distribuí-la, né? Para que possa ser uma coisa verdadeira, né? Acima de tudo. Então, veja, com isso, não apenas evita conflitos, né? Mas promove ativamente a harmonia, perdoando ofensas e retribuindo o mal com o bem, né? Então, aqui está bem resumido a atividade de um homem de bem, né? Distribuindo essa paz, essa harmonia, onde quer que ele se encontre, né? Está sempre promovendo isso, perdoando as ofensas, sejam grandes ou pequenas, né? E retribuindo o mal com o bem. Era o que Jesus fazia, né? Então a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um trecho do homem de bem que eu acabei de falar. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Então veja que, por isso, a gente está bem distante de ser um homem de bem, de verdade, né? Logicamente é uma coisa que a gente um dia estará nesse nível, né? Porque não é fácil praticar a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Jesus, evidentemente, conseguia, né? Ele é Jesus, né? Entre nós e Jesus existe um abismo, né? Mas é uma questão que a gente deve estar sempre pensando, né? Nessa construção, né? Para que a gente possa alcançar esse nível de qualidade, né?
Quando ele fala lá, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, nós temos que pensar que filho de Deus nos lembra assim, uma filiação espiritual, né? Então, porque somos filhos dele, então é uma filiação que está ligada a ele, pela eternidade afora, já que somos espíritos imortais, né? Então, desde que fomos criados, nós estamos filiados ao Pai, né? Não é uma filiação biológica, evidentemente, né? A biológica, por exemplo, da presente encarnação, ela é temporal, ela vai se acabar com a nossa morte, com a morte dos nossos pais, né? E evidentemente que depois voltaremos aqui com outros pais, com outros espíritos envolvidos nos nossos compromissos, né? Talvez até os mesmos espíritos em outros papéis, né? Por assim dizer. Mas a filiação já não é a mesma, né? Agora a filiação divina não. Essa perdurará para sempre. Semelhança moral, né? Então qualidades divinas de amor, harmonia e equilíbrio. Então isso confere a gente essa semelhança moral, que embora também não esteja, nós estamos também construindo ainda essa semelhança, né? Embora nós fôssemos criados à sua imagem e semelhança, essa semelhança moral também está bastante distante ainda, né? Porque ainda nós estamos numa jornada de construção disso. Então, muitos de nós ainda têm dificuldades em falar em semelhança moral com Deus, né? Bom, então, na lição, ele inicia falando o seguinte: olha, um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer é ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. Então, vamos procurar entender isso. Então, essa qualidade moral frequentemente esquecida, né? Contenção dos próprios estados negativos como forma de beneficência. Então é aquilo, todos nós temos esses estados negativos, em algum momento, os aborrecimentos, as provas da vida. Então, se não é um problema é outro, se é pequeno ou grande, nós sempre temos. Mas o que nós temos que evitar como caridade é de despejar isso em cima do nosso semelhante, né? Porque ao nosso próximo já basta os seus próprios aborrecimentos, né? Então, por que a gente vai complicar mais a vida dele, despejando, até como uma questão de desabafo, todas os nossos aborrecimentos em cima dessa pessoa? Então, evitando já uma forma de caridade, né? Então, o que ele fala é um tipo de beneficência que está ao alcance de todos. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus, né? É uma resposta que a gente conhece já faz tempinho, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Benevolência é bondade, é tolerância, né? Para com o próximo, né? Vamos ficar só com esse primeiro da benevolência, que eu acho que cabe aqui, né? Então, a benevolência inclui não perturbar a paz alheia com as nossas próprias perturbações. Então, está embutido aí, é uma benevolência, né? É uma das coisas que nós podemos fazer e não nos custa nada, né? E o controle, é esse controle que nós precisamos ter, né? Esse autodomínio, esse autocontrole de ter os nossos problemas. Logicamente a gente procura resolver a nossa maneira, mas não despejando em cima dos outros ou desejando que eles também sofram como a gente sofre, aquela coisa toda, né? Na verdade é uma falta de caridade. Então, ocultar os próprios aborrecimentos, né, nós evitamos despejar nosso lixo mental sobre os outros, que não tem culpa dos nossos problemas, né? Então, nós temos a nossa casa mental, a gente tem que procurar estar sempre mantendo ela limpa. Mas a gente acaba acumulando esse lixo mental que prejudica não só a gente, mas as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente reclama muito, tudo para nós não satisfaz, a gente vê defeito em tudo, né? Então essas coisas acabam perturbando o ambiente em que nós estamos. Então é importante que a gente seja agente da paz e não evite fazer isso, né? Na Gênesis, eu encontrei esse trecho, né?
fala que os pensamentos se irradiam e influenciam o ambiente mental coletivo. Ao ocultar conscientemente nossos aborrecimentos, estamos praticando higiene mental coletiva, evitando contaminar o psiquismo alheio. Então a gente, quando está num grupo, mesmo em família, no trabalho, seja onde for, no trânsito, a gente tem que evitar esses pensamentos, eles são matéria, né? Então eles acabam prejudicando o meio ambiente. Às vezes você está num bom ambiente, tranquilo, chega uma pessoa que só começa a reclamar, falar mal dos outros, então você já sente que o ambiente ficou pesado, né? Então ele acabou irradiando isso de mal e contaminou todo o ambiente. Então as pessoas se sentem desconfortáveis numa situação dessa. Uma coisa que a gente podia ter evitado, né? A beneficência que não exige recursos materiais, né? Apenas esforço moral e domínio de si. É uma coisa que a gente pode fazer, né? A gente se esforçar moralmente para não perturbar ninguém, nem no ambiente, e esse domínio da gente mesmo, o domínio das nossas ações, né? Quando a gente fala aqui em domínio, autocontrole, eu lembro uma história que eu vi outro dia, uma palestra do Haroldo. Ele é juiz de direito e ele estava julgando um caso em que um médico de 56 anos, 30 e tantos anos casado, 3 filhas lindas, que faziam medicina, queriam ser médico que nem o pai, né? Esposa, está tudo em ordem. Ele vinha voltando do trabalho e ele foi fechado por um carro, bateu, e o carro que fechou ele era um jovem, esse jovem saiu do carro, bravo e tal, né? Ele não teve dúvida, ele voltou no carro dele, esse médico pegou um revólver e deu 3 tiros nessa pessoa, né? Quer dizer, perdeu a cabeça completamente, né? Uma pessoa aparentemente equilibrada, uma família aparentemente boa, né? Mas teve esse momento de ira e ele acabou matando aquela pessoa. Quando o Haroldo deu a palavra a ele, não sei qual é o processo, mas ele disse que ele acabou fazendo uma declaração dizendo que ele não tinha tirado só a vida daquela pessoa, tinha tirado a vida das 3 filhas e da esposa, além da vida dele, que estava arruinada, né? Ele ia pegar um bom tempo de cadeia, né? Então veja, tudo se complicou por um momento de ira, quer dizer, o tipo de momento que você perde a cabeça em 1 minuto e se arrepende pro resto da vida, né? Então, ver como o autocontrole é importante, não só no caso extremo, como eu acabei de contar, mas nas pequenas coisas, né? Nas pequenas ofensas, nas discussões domésticas, a gente tem que se conter, né? Porque a discussão, primeiro, não leva a nada, né? A gente só fica de cabeça quente e não se resolve nada. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que as coisas possam resolver na paz, no diálogo, na compreensão. Então, seguindo lá o Emmanuel, na lição, ele fala o seguinte: é provável hajas iniciado o dia sobre a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, ele é que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixam contagiar. Vamos lá procurar entender isso aqui. Então, a expressão tóxico mental é extremamente adequada, né? Assim como o veneno contamina o organismo físico, a mágoa exibida contamina o ambiente psíquico coletivo, né? Então, a gente sabe que essas coisas que a gente fica guardando muito, mágoa, rancor, ódio, né? Primeiro que prejudica a gente fisicamente, né? A gente acaba prejudicando o nosso organismo com isso, né? E quando isso vem à tona, quando a gente expõe tudo isso, acaba prejudicando o próximo ambiente, a gente acaba estragando aquela forma coletiva, né? Então veja, o trecho, não está aqui, o Emmanuel não está condenando você sentir contratempos, né? São coisas naturais da vida física, né? Todos nós temos contratempos, né? Agora, o que ele condena é você exibir, propagar essa mágoa, esse ódio, né? Que é resultante desses contratempos. Então a gente tem que aprender a administrar os próprios contratempos, sem que expor isso de uma forma que prejudique a tantos, né?
questão do Livro dos Espíritos, a 459, ele pergunta sobre a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros. Ele diz que é muito grande essa influência, né? Os espíritos influenciam reciprocamente. Então, veja, lógico que é sempre o domínio do forte sobre o fraco, né, da pessoa que é influenciável. Então, a gente está sempre influenciando e sendo influenciado, né? O pior é quando a gente passa nessa influenciação a manipulação. E, às vezes, a manipulação voltada para o mal, a gente quer tirar ali um proveito daquilo de alguma forma, né? E, então, é uma coisa bastante negativa, né? Ainda que a gente estivesse estipulando para o bem, é até aceitável, né? Mas quando a gente fala em manipulação, vem a ideia que aquilo não é bom, né? É ruim. Então, se isso ocorre no mundo espiritual, quanto mais entre os encarnados em proximidade física, né? Nós também influenciamos uns aos outros, né? Então, tem pessoas que você, por qualquer motivo, não se sente bem e acaba até não externando opiniões e tal. E com outras não, você se sente à vontade, fala mais, a coisa toda. Então, são tipos de comportamentos que a gente acaba sentindo que aquela pessoa tem alguma influência sobre nós e, às vezes, nós sobre outras pessoas. Porque a gente começa, às vezes, até dar um bom conselho e a pessoa te ouve, né? Então, você causa uma influência, mas, no caso, uma influência boa, né? Quando a pessoa ouve um conselho seu. Então, lá no trecho que acabei de ler, ele fala lá: se exibes a figura da mágoa, na palavra ou na face, é ele que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixam contagiar. Então, veja, quando a gente lê isso aí, a gente acaba notando aí uma dupla responsabilidade, né? Primeiro, de quem emite esse tóxico mental, de quem tem muita perturbação e acaba contaminando pessoas e ambientes, né? Por exibir isso tudo, né? E também, do outro lado, quem se permite contagiar. Então, o que é isso? É a sintonia vibratória inferior, é a invigilância, né? Então, a gente muitas vezes está invigilante, né? Porque não faz uma prece, não se liga com o plano maior, né? E a gente acaba permitindo esse contágio, né? Então, é importante que a gente também se vigie, já Jesus dizia, né? Vigiar e orar, né? Continuando lá no livro, ele vai dizendo assim, ó: e qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina, né? De uma faxina trabalhosa, né? Causou uma confusão, agora nós temos que fazer essa faxina, né? Então, vamos conversar sobre isso. Então, essa poeira grossa, o que é? São os nossos desequilíbrios, né? Que invadem o ambiente doméstico, né? E por que o ambiente doméstico? O ambiente doméstico é um primeiro núcleo onde o contato com aqueles espíritos que viemos, que reencarnamos nessa encarnação, ele está mais íntimo. Nós nos sentimos mais à vontade em falar isso ou aquilo, né? Então, muitas vezes, a gente não tem papas na língua, né, como se diz, e começa a falar as coisas e cria uma confusão, cria um distúrbio, que do memória aqui intitulou de poeira grossa, né, sujeira grossa, né? Então, é um duplo trabalho, né? Primeiro, o desgaste da explosão emocional, né? É um desgaste mesmo, né? E depois o trabalho penoso da reparação, correto? Então, a faxina. Então, os danos causados pela aspereza e irritação exigem esforço multiplicado, né? Por quê? Porque você vai pedir desculpas, né? Então, pedir desculpa é uma coisa que não é muito fácil. Primeiro, que você tem que descer do seu orgulho, né? Colocar o seu orgulho no bolso, né? E usar de humildade para pedir essa desculpa, né? E isso vai acontecer alguma hora. Talvez não aconteça
no momento seguinte, nem no mês seguinte, nem na própria encarnação. Dependendo do grau desse conflito, a gente vai carregar isso por várias encarnações. Quer dizer, são encarnações de sofrimento, porque ninguém cede de parte a parte, né? E a gente carrega isso até que a gente venha numa situação e possa pedir perdão pela confusão causada naquele instante, né? Restaurar a própria dignidade ferida, né? Porque aí também, veja, quando você causa isso, você também, o respeito e a honra acabam também acabando, né? Isso vai por terra, né? Então, você tem que restaurar essa dignidade que você acabou ferindo, né? E também reconquistar a confiança perdida, né? Quer dizer, a confiança que você tinha conquistado, que as pessoas tinham em você, ela também se esvai, porque você acabou destruindo. Então, tudo isso precisa ser reconstruído, né? Então, é um desperdício de energia que poderia ter sido evitado com o autodomínio. Então, mais uma vez, o autodomínio e o autocontrole. Se a gente tivesse se ligado, né, ser sempre atento a essas lições do Evangelho, que a gente possa vivenciar isso, né? Também não é uma coisa fácil, mas a gente tem que se esforçar, né, a cada minuto estar atento para que a gente possa aproveitar aquelas lições para empregar isso na nossa vida e a gente viver melhor, né? Porque ninguém gosta de confusão, né? Eu pelo menos não gosto. Então, tem dois ditados que a gente sempre fala lá: quem não tem cabeça tem pernas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ou quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então, o que é isso? É aquele que não reflete, não é isso? É obrigado depois a reparar com muito trabalho que poderia ter evitado pela reflexão, né? Então, você causou uma confusão e agora você tem que reparar, e isso vai dar muito trabalho, né? Porque às vezes você terminou com amizades, magoou pessoas, então até você reconquistar tudo isso, você vai ter que trabalhar muito, né? Então, a aspereza e a irritação são formas de opressão moral sobre os que nos cercam, especialmente no lar. Então, a gente tem que estar evitando essa aspereza, essa irritação, né? Bronquear por qualquer coisinha, sabe? Então, tudo isso acaba causando, acaba irritando mesmo as pessoas, né? Então, às vezes você fala uma coisa, já o outro retruca, que não gostou, então, sabe, essas coisas acabam contaminando o ambiente, né? Aí passa 3, 4 dias, um de cara feia para o outro, né? Nem sabe por quê. Então, é mais sábio prevenir que remediar, né? Manter o equilíbrio desde o início evita toda essa laboriosa faxina, né? Então, a gente, quando se previne, né, a prevenção é melhor do que ficar remediando essas confusões todas. Então, continuando lá na lição, ele fala lá, né? Se tem alteias é elevar-se, né? No entanto, acima dos desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Então, isso tudo, esse trecho que nós lemos, a gente já verifica o fruto, que é resultante do autodomínio, do autocontrole. Então, quando a gente tem esse autocontrole, a gente se eleva acima desses desgostos, acima dessas irritações, desses estados negativos, a gente começa a verificar, você está mais em paz, a sua família também está mais em paz, né? Porque você não deu a importância, nem tinha importância, mas você acabou dando aquela importância a um fato corriqueiro, uma coisa boba, né? E causou aquela confusão, né? Então, alterar-se acima do desgosto, né, elevar-se acima deles, uma postura de superioridade moral sobre as circunstâncias. Então, essas circunstâncias, essas situações que se apresentam na nossa vida, nós temos que ser superior a isso, né? Porque, na verdade, essas situações, essas circunstâncias, elas são corriqueiras, como eu acabei de falar. Elas acontecem e a gente, às vezes, faz daquilo
uma coisa monstruosa, né? E sofre por isso, e que a gente podia ter relevado, a gente podia ter resolvido de uma forma mais tranquila, né? Então, é o domínio do Espírito sobre a matéria, da razão iluminada sobre as paixões inferiores. Então, logicamente, sempre é o Espírito que comanda tudo, né? Isso aqui é um simples veículo, né, que a gente usa para andar por aqui, né? Nossos relacionamentos. Mas é o Espírito tem que dominar a matéria não pode fazer o contrário, né? A gente deixa que a matéria, pelas nossas incúrias, possa meter os pés pelas mãos e a gente acaba perdendo o rumo. Então o Espírito é sempre o Senhor da situação, não é isso? E aí a gente não pode viver também resolvendo as coisas pela emoção. A gente tem que resolver pela razão. As coisas têm que ser razoáveis para nós, né? E essa razão sobre as paixões inferiores. As paixões inferiores é uma coisa que acompanha a gente, mas que com o tempo a gente vai tentando dominá-las, tentando extirpá-las da nossa vida, né? Tudo isso, gente, a gente só faz quando a gente se resolve transformar moralmente, né? Não tem outro caminho. Então, quando você tem consciência que esse é o caminho mesmo, essas coisas vão acabar se dissipando, né? Na questão 919 de Luz dos Espíritos, o Kardec perguntou a eles qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta: um sábio da antiguidade, Emmanuel disse: conhece-te a ti mesmo. Então, no fundo, é essa a questão, da gente se conhecer, porque a gente não se conhece, a gente não sabe do que somos capazes. Então, é importante que a gente cada vez mais faça essa reflexão, tenta conhecer-se intimamente, né, do que eu sou capaz, do que eu não sou, para que você possa se melhorar nesta vida, né, que você possa progredir espiritualmente. Então, é só esse conhecimento de si próprio é que vai fazer com que você avance, né, na evolução espiritual. E resistir, como ele fala, à atração do mal. Então, fazei o bem e humilhai o vosso amor próprio, dominai vossas paixões. Fazer o bem, a caridade, como sempre no seu amplo aspecto, né? E humilhar o nosso orgulho. É o orgulho que tem que ser combatido, né? O orgulho é um grande vilão nas nossas vidas, né? E nós todos somos mais ou menos orgulhosos. Então, é uma coisa que nós estamos sempre combatendo, né? Combatendo o orgulho e tentando desenvolver a humildade em nós. Então vai ficar mais difícil, ficar mais fácil pedir uma desculpa, pedir perdão, porque você vai se livrando do orgulho, né? Como já disse aqui em outras ocasiões, o problema é que às vezes as pessoas nem se reconhecem orgulhosas, né? Esse que é o grande problema. Então, uma vez que você tem essa consciência, que você tem que combater esse bendito do orgulho, as coisas começam a se tornar mais fáceis. E ficamos aqui, nesse trecho, com aquela frase famosa do Allan Kardec, né? Conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Porque nós estamos cheios de más inclinações, né? Então nós precisamos domá-las mesmo, né? E esse esforço pela nossa transformação moral também, uma vez que nós já temos consciência da sua necessidade, a gente começa a pôr em prática, né, com toda a dificuldade que a gente ainda tem de compreender e de executar isso, mas a gente vai acabando com essas inclinações, ou vai pelo menos diminuindo parte delas, né? Então, continuando lá no trecho do Emmanuel, na lição, ele fala: os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras e o entendimento e a bondade são chamados a dissipar, né? Então, veja, os estados negativos da mente constituem sombras, né? E o que são essas sombras, né? As sombras não têm substância própria, né? São apenas ausência de luz, né? Assim como o frio é a ausência do calor, né? E o mal é a ausência do bem,
não é isso? Então, as sombras são coisas temporárias, né, que a luz vai acabar dissipando. Né? Então, da mesma forma, os estados negativos não são realidades permanentes, mas ausências temporárias de compreensão e amor. Então, a gente sabe que esses estados negativos, eles são temporários, a gente vai acabar resolvendo. Ainda mais se são pequenos, banais. Então, a gente acaba resolvendo e eles vão embora. Né? Mas a gente cria outros, né? Infelizmente. Mas, quando a gente emprega a compreensão do amor na nossa vida, né? Pela prática da reforma íntima, né? Pela prática do Evangelho no lar, né? Que é muito importante que a gente institua isso na nossa casa, né? Tudo isso vem ajudar no combate a esses estados negativos. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte, que a causa primária da maioria das aflições que experimentais reside no vosso orgulho e no vosso egoísmo. Né? Então, aqui ornamentando essa questão. Né? O orgulho ao lado do egoísmo, nós sabemos, são pais de muitos nossos vícios, nossos defeitos. Então, são duas coisas que nós temos demais em nós e que exigem o nosso combate. Né? Então, nós temos que estar sempre lembrando disso. O entendimento dessa verdade já começa a dissipar as sombras e a benevolência as elimina completamente. Então, quando a gente tem essa consciência, né, que esse combate é necessário, né, e age com caridade, age na nossa transformação moral, nos nossos comportamentos, né, isso vai fazendo com que a gente vai eliminando isso. Né? É um processo. Continuando lá no trecho do Emmanuel, ele fala o seguinte, ó, recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos prendem à marcha. Né? E permanecemos claramente informados de que a única forma para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Que interessante. Né? Então, nós temos aí 3 verdades fundamentais nesse trecho meio longo aqui. Ele fala assim, que a paz é um donativo que todos podemos e devemos distribuir. Né? Então, quando a gente conquista essa paz em nós, essa harmonia, né? Que também foi uma construção, e ela leva tempo para a gente fazer isso. Né? Então, quando nós já temos essa paz, nós temos a obrigação de distribuir isso. Né? Onde quer que estejamos, nós precisamos ser agentes da paz. Nós não podemos esquecer que nós somos co-criadores divinos. Nós estamos aqui colaborando com Deus na construção desse planeta que ele possa melhorar. Né? Às vezes a gente pode falar isso, eu falo, não, mas isso é uma gota no oceano. Né? Não é. Porque isso vai crescendo, a gente vai espalhando isso de alguma maneira, e é a mesma coisa você pegar uma vareta, você quebra facilmente. Eu vou te dar um feixe de vareta, quero ver se você quebra. Então, uma pessoa falando, agora, quando tem muitas pessoas imbuídas do mesmo compromisso, da mesma mensagem, a coisa fica mais forte. Né? Então, essa é a nossa obrigação, né? Da gente estar espalhando essa paz, espalhando a mensagem, procurando fazer com que as pessoas despertem para essas verdades. Né? Então, não devemos solenizar, né? O que é solenizar? Não dá importância exagerada, né, aos contratempos naturais da jornada. A gente faz isso a toda hora. Né? Os nossos problemas são os maiores que dos outros, a gente faz tempestade em copo d'água, né, como se diz popularmente, e às vezes são probleminhas bobos, né, e a gente está aqui se martirizando, reclamando daquilo, falando com o vizinho, né, chorando as pitangas, como dizem por aí. Então, a gente tem que evitar isso. Né? Vamos dar importância aos problemas maiores, esses sim merecem a nossa atenção na sua resolução. Esses probleminhas a gente resolve, sabe? Pode durar 2, 3 dias, você vai resolvendo. Não precisa se martirizar por isso. Né?
E a fórmula prática, né? Esquecer o mal, mas fazer o bem é igual ao trabalho no serviço ao próximo, que também é igual à impossibilidade de ser infeliz. Então, o mal a gente tem que esquecer, despreze o mal. Você tem que dar importância ao bem. Essa que é a verdade, né? Que nos leva, como a gente faz isso, né? Resulta no trabalho, no serviço ao próximo, que é a própria caridade, não é isso? E com isso a gente começa a verificar que é impossível a gente ser infeliz agindo dessa forma, né? Lá no trecho, lá que ele termina o trecho, ele fala o seguinte ali, a única forma para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor da nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, né? Então esse trecho aí pode ser explicado de que forma? Que ele revela que a prática da paz não é apenas altruísmo, né? O que é altruísmo? Uma pessoa altruísta é uma pessoa que se interessa pelos outros, se preocupa com o semelhante, né? E muitas vezes essas pessoas nem são religiosas, né? A gente vê um ateu agindo de uma forma espontânea, melhor que qualquer religioso, né? Então, mas ele falou que não é apenas altruísmo, é também inteligência espiritual, né? Pois que nos protege dos próprios venenos mentais. Então, veja, quando a gente acaba aprimorando a nossa inteligência espiritual, né, que na verdade é o que manda em tudo, né, é o que nós desenvolvemos, ela acaba nos protegendo, porque à medida que a gente evolui, a gente vai agindo de uma forma melhor, né, nos comportamentos melhores, né? Então a gente acaba, essa segurança é essa proteção que nós mesmos nos proporcionamos. Então, olha, a infelicidade é filha do ócio e do egoísmo. O ócio é aquele momento que você fazendo nada, né? E a mente está vazia, né? Já tem acreditado também, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, quando ela é filha do ócio e do egoísmo. Quem se consagra ao trabalho e ao serviço do bem não tem tempo nem recursos mentais ou emocionais para cultivar a infelicidade. Então, a gente tem que manter a nossa mente ocupada mesmo, com boas coisas, né? Com bons propósitos, né? Com o trabalho, né? Espiritual e material também, desde que ele seja feito de uma forma lícita, dentro do esforço, né? Que a recompensa virá de alguma forma. Mas isso tudo evita que a gente cultive a infelicidade. A nossa cabeça está sempre voltada para o bem, né? E concluindo, nós podemos fazer o seguinte, olha, na lição toda nós destacamos, por exemplo, o diagnóstico, estados negativos são sombras dissipáveis, então são aqueles pequenos contratempos, aqueles aborrecimentos, que eles vão embora. É só a gente não dar aquela importância exagerada a eles, né? E eles vão acabar se dissipando, não é isso? E o remédio? Entendimento e bondade, né? Mais uma vez, a reforma, né? Quando você se propõe a entender, a compreender, a aceitar, né? Ser bondoso para com os outros, né? Tendo paciência, tendo tolerância, né? Tudo isso é um remédio que vai fazer com que a gente acabe com esses estados negativos, né? A prescrição prática, né? Esquecer o mal, fazer o bem e servir trabalhando, né? Então é uma formulazinha que é fácil de decorar, né? E trabalhar nesse sentido. E o resultado é garantido, impossibilidade de ser infeliz. Então, quando você age dessa maneira, você deixa de criar uma possibilidade para infelicidade e, ao mesmo tempo, começa a viver estados de felicidade, né? Ainda que passageiros ou pequenos, mas é uma construção também, né? Um dia nós atingiremos essa felicidade maior, né? Total. Olha, então, em toda essa lição, nós podemos dizer que é um roteiro completo de higiene mental e elevação espiritual, perfeitamente alinhado com os 3 pilares da doutrina espírita. E quais são eles, né? É a ciência e a compreensão das leis, a filosofia, que é o entendimento do sentido da vida, e a religião, que é a prática do amor através do serviço. Então, veja, hoje nós temos a ciência e a religião caminhando aí lado a lado. Chegará um dia que elas se encontrarão.
A religião, a ciência vai explicar muita coisa que a religião hoje propõe, principalmente o espiritismo, né? E ainda nós não chegamos nesse estágio, mas chegará esse dia, correto? E a filosofia, ela é necessária para que a gente possa entender o que é a vida, por que nós sofremos, por que das coisas, né? O porquê dos porquês, né? Então, são respostas que a gente busca e quando a gente as entende, a gente começa a viver melhor, né? Começa a compreender essa questão toda, né? Então, gente, era o que eu tinha para hoje. Encerramos aqui. Então, nós vamos passar agora para a nossa segunda parte, então, dos passes. Então, eu solicito a todos que possam permanecer no salão em silêncio, em vibração, porque vai estar colaborando com a sala de passes e também pode aproveitar esse momento para envolver algum familiar doente, algum